A paz do Senhor. O Senhor nos adverte sobre vinho novo em odres velhos e um remendo novo em pano velho. Primeiramente, vamos falar o que é um odre. O odre era uma espécie de bolsa feita com pele de animal, principalmente do carneiro. E ela era fechada, parecendo mesmo uma bolsa, e tinha uma abertura em cima. Nesse odre, eles colocavam leite, manteiga derretida, colocavam vinho, o que quisessem, e era de muita utilidade. Mas esse odre, à medida que ele ia ficando velho, ele ia perdendo a sua firmeza. E se colocasse nele um vinho novo, porque o vinho ele é bom quando ele é envelhecido. Então, até ele ficar velho, se o odre fosse defeituoso, aquele gás do vinho ia fazer com que esse odre se estourasse. O Senhor usou essa figura para entendermos certos ensinamentos espirituais. E também, quando ele fala sobre colocar pano novo em roupa velha, antigamente a roupa não era pré-lavada, os panos tinham que ser primeiramente lavados para depois serem usados. Mas quando se coloca um pano novo numa roupa velha, ele pode encolher, e ele encolhendo, a ruptura ia ficar maior. Ao invés de consertar, a situação ia piorar muito. A recomendação do Senhor eram essas duas, aqui nesta passagem. Mateus 9, 15 e 16. Respondeu-lhe Jesus: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Jesus, nas parábolas, usava experiências do povo para que eles entendessem com maior facilidade. Então, tudo que Jesus falava através de parábola era mais fácil a compreensão dos seus ouvintes. Quando o Senhor nos encontra, nós que éramos aquela velha criatura, que estávamos cheios de rupturas em nosso espírito, porque o pecado vai deteriorando a nossa parte espiritual. E quando o Senhor nos encontra, cheio daquela religiosidade antiga, como a dos fariseus, eles eram muito apegados às tradições, aos costumes, e não abriam mão. E eles ficavam tão fechados espiritualmente, tão blindados à palavra de Jesus, muitas vezes nem entendiam. E quando entendiam, contestavam, porque eles não foram transformados, eles não queriam, não desejavam serem transformados. E quando o Senhor nos encontra, nós vivemos em novidade de vida. Novidade de vida é quando nós esquecemos o velho homem para trás. Muitas coisas que nós apreciávamos, que fazíamos e que não tínhamos aquela preocupação em fazer, agora começa a incomodar. Quando somos revestidos do novo homem, espiritualmente, nós estamos mais preparados para lutar contra o pecado, porque é o Espírito de Deus que vai agora nos guiar, nos dirigir, não mais aquela velha criatura que era acostumada a fazer coisas, a dizer coisas e não sentir-se arrependidos, porque o Espírito Santo não coordenava, não dirigia. E a partir dessa renovação é que nós passamos, nessa novidade de vida, a agradar a Deus. Então, alguém pergunta, mas o novo homem, a nova criatura não peca? Infelizmente, pecamos, porque em nós existem duas naturezas. Uma natureza velha
e uma nova. E essas naturezas, elas se conflitam. Então nós temos que estar sempre munidos da palavra de Deus, em oração, em jejum, sempre que pudermos, porque assim estaremos preparados, estaremos aparelhados para vencer o pecado. E quando pecamos, nós temos o Espírito Santo de Deus, através do nosso arrependimento, porque o Senhor conhece o nosso coração, conhece as nossas lágrimas no silêncio, porque quando somos novas criaturas, dentro de nós há aquela voz espiritual que mostra para nós que erramos feio e sentimos muita tristeza quando transgredimos os mandamentos do Senhor, o que Ele prescreve para a nossa vida em sua palavra. Toda a proposta do Senhor é benéfica para o homem, e quando estamos na velha vida, as circunstâncias são diferentes, o nosso modo de agir é completamente diferente, porque não conhecemos a Deus de maneira plena, de maneira completa. E é isso que impede que o homem viva todas as benesses que o Espírito nos propõe. O Espírito Santo nos propõe uma vida radiante. Não dizer que não tenhamos tristeza, mas nós superamos com maior facilidade. Nós podemos compreender outras pessoas que ainda não conheceram o Senhor, e nós estamos dispostas a ajudá-las para que elas também encontrem o caminho, para que Cristo também as encontre. É uma vida de despojamento, é uma vida de um olhar para o próximo, porque quando nós descobrimos esse tesouro, nós temos vontade de levar a palavra, de levar tudo que o Espírito Santo, tudo que Ele faz com que nós vivamos para outras pessoas, para que elas também tenham desejo de experimentar, porque o remendo não resolve. Nós temos que nos dispor a ser transformados pelo Espírito Santo e viver uma vida nova, afastada do pecado, recriminando o pecado, repreendendo o mal em nossa vida. Nós não podemos ficar apegados às antigas tradições que nos limitavam nessa convivência com o Espírito de Deus. As pessoas que ficam apegadas em tradições, em costumes e usos, elas não têm aquela visão espiritual de reconhecer Deus e a manifestação de Deus em sua própria vida. O pecado continua fazendo rupturas na humanidade. A humanidade está carente, está rota, está machucada. Por isso que nós não podemos nos calar. É uma missão que temos de levar a palavra e principalmente de viver a palavra, porque não adianta pregarmos e falarmos de Deus se em nossa própria casa, se entre os nossos conhecidos, entre a nossa família, nós não damos testemunho de que vivemos aquilo que pregamos. É difícil? Não é fácil, mas quando estamos vivendo essa vida nova, o Espírito Santo de Deus nos dá força e nos corrige, o Senhor nos repreende, então sentimos arrependimento e voltamos a viver aquela vida que o Senhor quer para nós. O Evangelho é uma proposta de avanço. Nós não podemos ficar nos limitando e sendo limitados. Quando Paulo falou aos Coríntios sobre o leite espiritual, é porque naquela igreja as pessoas não queriam se desenvolver espiritualmente, estavam acomodadas. Muito do que Paulo podia falar da plenitude do Espírito, ele também se limitava, porque ele sabia que aquelas pessoas não estavam prontas para compreender aquela lição que ele estava dando. É triste a pessoa viver se limitando dessa maneira, porque muitas portas que o Senhor está abrindo em nossa frente, portas espirituais, se nós estivermos ainda na fase do leitinho e muito precoces, muito imaturos, nós não temos condições de, nas circunstâncias, enxergar essas portas.
E a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então só quem está vivendo em novidade de vida, em quem foi totalmente reformado, reformulado pelo Espírito Santo de Deus, pode reconhecer essas circunstâncias. Que nós prossigamos em conhecer ao Senhor, lendo a palavra, porque há muitos que procuram a palavra como remendos, e o evangelho não é isso, é muito além disso. Então a pessoa está com medo, procura uma passagem para debelar o medo. Se está triste, aí procura salmos, aí vai no 23, no 37, no 33, e ali, naquele momento, satisfaz, mas passa um pouco, já está carente, porque esse mundo não nos traz muita coisa boa, o mundo só apresenta coisas ruins, e temos que estar vivendo uma vida rica espiritualmente para enfrentarmos inclusive o pecado, que é o que mais corrói o ser humano, é o que mais deturpa a mente do homem. O homem que não está na presença do Senhor, que ainda não conhece essa nova vida, é um homem que tem medo, é um homem que vive limitado dentro do seu próprio mundo. Ele não consegue avançar. Só com o evangelho nós podemos avançar em conhecimento, avançar em força, avançar em coragem, porque isso não é da carne e do sangue, mas é do Espírito do Senhor, que nos ajuda, que nos sustenta, que nos dá força. Pedro, quando foi andar sobre as águas, ele enxergou as ondas, e quando ele fixou nas ondas, ele teve medo, e naquele momento ele afundava. Então nós temos que viver enfrentando as procelas, as dificuldades do mundo, as circunstâncias que não são boas, firmados na rocha que é Cristo, para que nós não afundemos, porque a gente segurando na mão do Senhor, nós temos coragem de enfrentar as situações, por mais difícil que nos pareça. Temos que andar em novidade de vida, desprezando aqueles velhos conceitos, aquelas velhas fórmulas que se tornaram arcaicas. Elas não são mais próprias para a vida de um renovado em Cristo. É muito diferente a vida daquele que foi reformulado, reformado no Senhor. Temos que vestir do novo homem, porque o Senhor, Ele nos ajuda nesse mistério. Para mim, para qualquer pessoa é impossível, mas com a ajuda do Senhor, nada é impossível, porque quem nos sustenta é aquele que é superior a nós, é aquele que é maior do que tudo, é o Senhor Deus. E nós só teremos maturidade quando conhecermos mais a Deus, quando buscarmos de todo o coração, com toda a nossa sinceridade, com toda a nossa vontade. Só assim poderemos conhecê-lo melhor. Não podemos ficar na superficialidade, e porque a pessoa, quando está vivendo a superficialidade, ela deixa que a carne se manifeste mais na vida dela. Tá certo que às vezes a carne vai aflorar também na vida do crente, mas estando preparados, armados com a nossa proteção que o Senhor dá, que é o capacete da salvação, a palavra que é a espada do Espírito, nós estaremos muito mais habilitados para lutar contra o pecado. Tá certo que o mal, ele não dá folga neste mundo, mas muitas vezes há muitas coisas que atribuímos a Satanás. Na verdade, nós estamos sendo carnais quando deixamos acontecer, porque nós não podemos viver na carne. Mesmo que manifeste, nós temos que lutar contra. Então, não é tudo que é Satanás. Ah, foi Satanás que fez eu fazer isso. Não. Muita coisa é a própria concupiscência da carne, aquele velho homem que está lá dentro de nós e que muitas vezes ameaça se manifestar. Então, não podemos colocar um remendo novo
num pano velho, porque o pano velho, ele não vai resistir. E como viver novidade de vida se nossa cabeça, nossa mente, o nosso coração ainda está com a mentalidade do velho homem. Não podemos colocar o vinho novo, que é o vinho que Jesus se nos apresenta num corpo que está centrado, numa mente e coração centrados no que é velho, no que não foi refeito, no que não foi renovado. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa continuar nos transformando, porque a transformação, ela acontece, não é de uma vez. A nossa conversão é quando sentimos que o Senhor nos encontrou. Não há nada que confunda com isso. Nós sabemos quando fomos encontrados, mas dia a dia nós vamos nos aperfeiçoando, errando e consertando, não acomodando no erro, fazendo do pecado uma rotina, mas pedindo perdão a Deus quando pecamos, porque nós temos que viver essa vida nova, essa vida plena que o Senhor, Ele anseia que vivamos, para que nós possamos também ser testemunhas do amor de Deus pela humanidade e outras pessoas veem que nós vivemos uma vida diferente. E essa vida diferente só é possível com Cristo. Amém. Que o Senhor nos abençoe e perdoe os nossos pecados.